Vou falar agora da minha leitura, nova leitura, As Vontades de Ser Invisível. Depois que eu terminei de ler Harry Potter, comecei a ler esses aqui. Comecei a ler As Vontades de Ser Invisível, porque é o meu filme favorito. E como eu tô voltando a esse hábito de ler, eu decidi começar por esses livros de segurança aí, né? Harry Potter, que eu gosto do filme, e As Vontades de Ser Invisível, que eu também gosto do filme. O que dizer sobre As Vontades de Ser Invisível? É um diário em cartas do Charlie. É um menino, acho que de 15 anos, ele tem aqui. Ele chega a fazer aniversário, então ele tem 14, 15 anos nesse livro. E ele é uma pessoa muito tímida, triste, que perdeu no começo ele já perdeu seu melhor amigo devido a um suicídio, né? Que ele se matou, o meu amigo. E os amigos, ele era o único amigo que ele tinha, fora os amigos deste amigo que, né, se afastaram dele devido às circunstâncias, né? Enfim, aí ele conhece, basicamente, me resumo, ele aqui ele vai escrever o professor dele, o professor favorito dele, Bill, que oferece livros para ele ler, que acredita mais no potencial dele, a família dele, a irmã, os pais, o irmão dele, os primos, o tio, o vô, como é que eles são, principalmente a tia dele, a Ellen, que morreu e que ele gostava muito, que ele era muito apegado a essa tia. Ele conhece dois grandes amigos, que são a Sam e o Patrick, que são amigos mais velhos, né? Ele conhece num jogo de futebol americano, e eles são amigos mais velhos do que ele. E aí, a partir daí, mostra a história dele com a Sam e o Patrick, e os amigos da Sam e Patrick, a Mary, a Elizabeth, os namorados do Patrick, o namorado da Sam, os namorados da Sam. Enfim, assim vai. E aí ele é apaixonado pela Sam, então percorre muito sobre isso, o livro. O Patrick, no começo ele não sabia, ele não é assumido, mas ele é gay, o Patrick. E, enfim, aí vai perpassando durante uma trajetória aí adolescente mesmo. O Charlie sendo essa pessoa mais tímida, mais introvertida, que tem surtos, por vezes surtos psicológicos, não sei explicar muito bem qual seria a condição dele aqui, mas ele é um menino muito traumatizado por conta da família dele, mas isso vai ser só explicado lá no final do livro, né? Mas você já vai percebendo que ele tem alguma condição, porque várias vezes ele tem esse surto. No próprio livro dá pra perceber que ele alucina, falando de assuntos que não tem nada a ver com nada e falando coisas desconexas, então você percebe que ele tá tendo um surto. Então você começa a acompanhar, ler a leitura dele, algumas cartas começam normais, coerentes e se tornam aleatórias, muito aleatórias, o que você nota que ele tá tendo um surto ali, ou que ele tá se recuperando de algum surto. Enfim, durante o livro você começa a desconfiar. É um livro de narrador-personagem, né? Ele é o narrador e ele é o personagem. As cartas são dele para uma pessoa que não se sabe quem é, mas você vai presumindo que é para você, leitor, né? Então ele tá falando com você, então você vai acompanhando. Você começa a desconfiar do narrador-personagem, né? Onde tem vezes que ele mente, claramente ele omite a verdade, ele não fala toda a verdade. Então você começa a ter esse olhar um pouco mais crítico durante esse livro. É um livro que fala de assuntos delicados como racismo, abuso sexual, autoestima, né? O que mais? Até uma crítica e um progressismo meio infantil, um falso moralismo, né? A irmã do Charlie é uma clara falsa moralista. A Mary Elizabeth é aquela progressista chata, insuportável, que tudo ela critica, tudo tá ruim pra ela por conta da causa que ela tá lutando, enfim. Então tem essas críticas interessantes no livro.
tem muita indicação de filme, de livro e de música também. Na verdade, música ele fica mais nas mesmas músicas, né? Mas tem muita indicação, citação, né? Tanto é que vários livros que ele citou aqui eu coloquei lá no meu Scooby como na lista de quero ler. Alguns livros citados aqui famosos são Apanhador no Campo de Centeio e O Estrangeiro, do Albert Camus. Então, são livros famosos aí. E também O Sol é para Todos, que aqui nessa edição, que é a edição com um trecho inédito aqui, da Rocco, né? Óbvio. Acho que todos são da Rocco. Nessa edição aqui tá O Sol Nasce para Todos, mas eu não achei nenhum livro com esse nome. Não sei se tem algum outro, mas quando eu pesquisei tá lá, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Então se não foi esse, me corrijam. Essa edição, né, como eu ia dizendo, é um livro que é um filme, meu filme favorito. É um livro que eu gosto muito, porque por me identificar com o personagem, né, o Charlie. Ele tem uma personalidade parecida com a minha. Então é um livro que vai tratar muito desses assuntos, né? Que eu falei, os assuntos delicados, assuntos, questão de família, né? O pai dele, como o pai dele age, como a mãe dele age também. Questão dele ver o pai dele chorar, a irmã dele namorar um cara que bate nela e ele tem que guardar segredo. Enfim, tem todas essas questões dele gostar da Sam e a própria Sam namorar caras que não valorizam ela. Enfim, tem tudo isso daí. O Charlie utilizando assim todos os tipos de droga, né, possível, ele utiliza nesse livro. Talvez até por isso deve ter piorado um pouco a questão dos surtos dele. Mas enfim, o vídeo já tá grande. Mas uma crítica para essa edição em específico que eu tenho, que eu não posso deixar de passar, é esse trecho inédito. Essa edição tem um trecho inédito. Eu acredito, assim, tenho quase 100% de certeza que o final da edição original, normal, né? A edição original, vou chamar, ele terminaria na página 279 dessa edição, onde ele se despede, né? Ele tá passando lá naquele o icônico túnel lá, com os braços abertos, e fala sobre ser infinito e tal. E fala que vai tentar participar, que não está com medo do ensino médio, que ele vai começar o ensino médio agora. Enfim, tudo isso depois dele sair do hospital, ficar muitos meses e ter descoberto, né? Ou relembrado, não sei o que a Charlie fez com ele. Enfim, depois, essa carta é 92, eu acho, não vou ver aqui agora. O trecho inédito, ele vem depois do final original, né? Obviamente. Tem uma página escrita depois. E aí tem uma carta escrita pelo Charlie em 2012. Isso são 20 anos, ele fala. Há 20 anos não mando uma carta a você, ele começa. E essa carta, cara, é um crime, porque ela é um grande anúncio do CVV, me deu a impressão. Sabe o CVV, aquele chat lá de saúde mental? Ela é um grande anúncio do CVV de saúde mental para você procurar ajuda psicológica se você sofreu o que o Charlie sofreu, qualquer abuso verbal, físico, enfim. Existem pessoas que sofrem o mesmo que você. Todo aquele discurso clichê é importante, com certeza, falar sobre isso, mas eu acho que não precisava desse trecho inédito. Colocar isso na história, eu acho que já é demais. Porque a ideia do final é justamente isso, cada um seguir sua vida. A Sam foi para um lado, o Patrick foi pro outro, o Charlie ficou lá no ensino médio e a gente nunca vai saber. Provavelmente a Sam ficou com outro cara, o Patrick achou outro e o Sam achou outra pessoa também. E é isso, essa é a vida, é isso que torna o final de As Vantagens Invisíveis orgânico. A vida simplesmente seguiu, não teve aquele finalzinho feliz. O final feliz seria o que? A Sam e o Charlie junto. E casado e morando na mesma casa. Mas não é isso que acontece, porque a vida não é assim perfeitinha, entendeu? Então é tudo orgânico, você nunca vai saber o que aconteceu. Isso que é melhor ainda.
Mas aqui ele dá um parecer. Em 2012, aí ele fica falando isso e fala que a pessoa que ele enviava a carta respondeu ele. É tipo um plot, mas totalmente desnecessário, forçado, que só colocou aqui, entendeu? E aí, ele lendo, ele falando, né? Só esses procure ajuda e não sei o que. Tem pessoas, você me ajudou muito. Se você tá sofrendo isso, tem gente sofrendo com você. E aí ele não fala nada da sua vida do Charlie, ele só fala no final do final. O que aconteceu? A pergunta que mais fiz desde que suas cartas me encontraram. O que aconteceu com Charlie? E posso lhe contar o que aconteceu com Charlie em 2 palavras. Ele conseguiu. E você também conseguirá. É isso, entendeu? Ele conseguiu e você também conseguirá. Conseguiu o quê? Eu só tava lendo isso aqui e falando, tá, isso tá ruim. Mas pelo menos me fala que ele ficou caçando, sei lá. Se for pra ter um trecho inédito que vai tirar essa não sei se a palavra existe, organicidade de As Vantagens Invisíveis, essa peculiaridade. Se for pra ter, então que seja pra inserir um final feliz, né? E eu lendo isso, eu procurei ajuda, não sei o que, não sei o que. Eu torcendo, mano, fala que ele ficou caçando, só isso, pra mim ficar feliz. Mas não, ele só fala, ele conseguiu e você também conseguirá. Até nesse final, onde eu falo do Charlie, ele fala de você vai conseguir também, aguente firme e não sei o que. Eu quero acreditar que esse final foi inserido porque, pela característica de Charlie, de ser uma pessoa aí de temperamento melancólico, né, igual eu, inclusive, ser uma pessoa triste, que nem ele diz no livro, sou triste e feliz ao mesmo tempo, né? Essa é a personalidade dele. E tem muita questão de assuntos pesados no livro e coisas tristes acontecendo. É um livro, em sua maioria, triste, mas que tem seus momentos. Eu quero acreditar que esse trecho inédito só foi inserido por conta de uma associação que algum público teve desse livro ao suicídio, entendeu? Pessoas, o que eu quero dizer, pessoas com tendências suicidas, né? Leram esse livro e viram uma espécie de validação. Não sei, e se identificaram e validaram esse pensamento. Então, eu quero acreditar que esse trecho inédito foi inserido para tirar um pouco esse estigma de que esse livro seja uma espécie de motivador ao, né? Se for isso, beleza, é válido. Mas se não for, é só um erro grave. Pra mim, eu ignoro. Pra mim, esse trecho inédito não existiu. Ele acaba no final original e pronto. Mas eu fiz questão de comprar esse trecho inédito. Porque, ter fé. É isso. Eu tô lendo agora, depois que eu terminei as notas invisíveis, eu tô lendo agora Meditações, do Marco Aurélio. Eu tô na 10ª página. Então não li quase nada. Mas é isso. Eu li Meditações e o conto de Aya pro Clube do Livro que eu tô participando.